A gente começou vendo, dentro dessa parte, desse capítulo 6, a gente passou a ver, então, especialização de classe, né? Dentro dessa ideia de especialização de classe, então, a gente viu que tem uma superclasse e a subclasse, ou a classe pai, classe filho, né? Depende do termo que você quiser utilizar. O que ocorre? Sempre que eu tiver um tipo D, eu vou criar uma classe herdada, né? A ideia de utilizar a herança, ela vem justamente com o objetivo de reaproveitamento de código. Como é que é esse reaproveitamento de código, né? A gente viu o reaproveitamento de código em subprogramação, quando a gente faz um subprograma que é um trecho de código que é muito utilizado, aí você utiliza ele na forma do subprograma, onde você passa os parâmetros para que ele possa executar para várias rotinas diferentes, e você não precisa copiar e colar o mesmo trecho de código várias vezes, tá? Quando a gente leva em consideração o conceito de orientação a objeto, a implementação ela é muito mais, vamos dizer assim, intensa, né? Porque, a princípio, a gente tem uma classe que vai ter vários métodos de envio e recebimento de mensagens, né? Que é uma forma de padronização. Eu passo a ter mais classes, né? E essa ideia de classe vai gerar, claro, com certeza, mais código, né? Mas o principal objetivo da orientação a objeto, ela é padronizar o processo de desenvolvimento de software. Ele ficar um formato onde o processo de desenvolvimento possa ser facilmente entendido por qualquer pessoa que é da área de desenvolvimento e que ela possa, por sua vez, dar manutenção nesse processo sem a necessidade de ter que perder muito tempo nesse processo, né? Além do fato de que, uma vez que a gente trabalha com o conceito de orientação a objeto, teoricamente a gente conseguiria aumentar o número de pessoas para trabalhar, já que eu tenho um padrão a ser seguido. Então, eu posso colocar mais pessoas que sigam o modelo, esse padrão, e dentro desse padrão vai fazer com que a gente tenha uma produtividade maior do que eu teria se fosse no modo estruturado ou em outros métodos de desenvolvimento, né? Além dessa questão, dessa formalização, desse padrão que se tem, o formato de desenvolvimento objeto leva em consideração que existe boas práticas para o desenvolvimento, né, que devem ser seguidas, né? Ou seja, quando eu tenho um objeto, eu tenho um objeto, eu tenho a parte da interface. A interface, ela é única e exclusivamente com o objetivo de entrada e saída de dados. Esse mesmo processo nós vamos continuar quando a gente entrar na interface gráfica no semestre que vem, certo? Então, a interface, seja ele na forma de formulário, seja nessa forma console que nós estamos trabalhando, a ideia é que a interface seja estritamente para entrada e saída de dados. Eu não executo cálculo, eu não executo operações dentro da interface. Por que isso? Porque a ideia é que, por exemplo, eu tenho aqui o formulário que vai entrar com os dados da matrícula do funcionário. Se porventura eu pegar esse mesmo projeto que está aqui, e se eu quisesse colocar ele, levando em consideração que eu tenho a interface gráfica, por exemplo, formulário, eu só tiro essa classe interface, só altero essa classe interface e todo o restante que eu tenho eu reaproveito, certo? O que não acontece quando a gente trabalha no modo estruturado, certo? Então, vamos dizer assim, só para recapitular algumas coisas que a gente viu, quando a gente trabalha no modelo orientado a objeto, a ideia é, quando eu tenho interface, que é a view no caso, seja ele web, seja ele desktop, seja ele aplicativo de celular, não importa aonde eu esteja utilizando, a ideia é que eu simplesmente substitua a interface e todo o restante do projeto fica exatamente igual. Dessa forma, eu consigo dar continuidade a um processo sem ter que refazer todo o processo, né? No modelo tradicional, fatalmente, se eu fizer com código todo ele junto na interface, por exemplo, a partir do momento que eu for trocar a interface, eu tenho que refazer o projeto inteiro. Essa prática, dentro do modelo de desenvolvimento em Delphi, ela também não é largamente utilizada, mas deveria ser,
porque o conceito de orientação a objeto prega esse princípio. Ou seja, eu posso ter a questão de que não só a interface, nós temos aqui, vamos dizer assim, hoje nós não estamos gravando em disco, mas nós vamos passar a gravar ele num banco de dados. Quando for fazer esse processo, a ideia de utilizar a orientação a objeto é que tanto a camada que é view, que é onde eu tenho a visualização, quanto a última camada, que seria a camada de banco de dados, onde eu vou fazer persistência no banco de dados, eu pudesse trocar o banco de dados, vamos dizer lá, eu estou usando Oracle, vou usar SQL Server, eu vou trocar de banco de dados que ele fosse transparente. Eu troco somente a camada que tem a ver com banco de dados e o restante fica exatamente igual, está sem mudança alguma, certo? Então, dessa maneira, você conseguiria implementar os projetos de uma forma que ele fica desconectado. Eu posso, como se fosse a ideia da linha de montagem que a gente conversou no início, certo? Eu posso ter uma linha de montagem, então, onde eu vou ter situações onde eu vou estar trabalhando com o projeto, e esse projeto eu quero mudar a cara, eu estou usando ele em Windows, eu quero usar ele no Linux. Eu só troco a interface, a view dele, e vou estar trabalhando com a interface do Linux, que é diferente da interface do Windows, certo? O que poderia fazer também, se fosse, por exemplo, considerando que poderia usar ele no aplicativo, ou pudesse usar ele na web, por exemplo. Pegar um projeto desenvolvido e eu quero que as validações sejam, só vou mudar a cara dele, que ele vai passar a ser web, ao invés de ser desktop, certo? Esse é o princípio básico que a gente leva em consideração, né? Bom, então a gente viu dentro dessa ideia de herança, que é esse capítulo 6, a gente já viu todo o restante do que é classe e tudo mais, né? E daí, mais uma vez frisando, para quem quer estudar para a prova, a recomendação básica é fazer no papel, escrever a classe, fazer a classe toda ela no papel, cada uma das classes que você tem. Faz a classe da interface, e estude a classe interface, o que ela tem, e aprenda a fazer interface. Eu tenho a aplicação, o que é a aplicação? Como é que ela funciona? A ideia é que se saiba exatamente o que é que a gente tem para poder trabalhar, certo? E para isso, só tem um jeito, né? Na hora da prova, que provavelmente essa prova vai ser mais extensa que a anterior, certo? Então, requer um tempo a mais e para isso precisa se escrever. Então, vocês têm aula depois? Não tem? Não. Eu vou checar a possibilidade de a gente ter as 4 aulas. Certo? Mas a ideia é, de qualquer forma, a prova é possível de ser feita em 2, mas é implementação. Implementação tem. Não dá para chegar na hora da prova e ficar pensando, o que é que eu escrevo aqui mesmo? Certo? Dá, né? Só a questão que não vai dar tempo de fazer a prova, básico, certo? Então, uma das formas é pegar, refaz o projeto inteiro, faz ele no papel e depois coloca ele no computador para ver se funciona, para ver onde estão os erros, certo? Digita literalmente como está, faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Acredito que depois de 3 vezes vocês vão saber fazer direitinho. Tá ok? Bom, vamos lá. A gente começou a ver, então, o conceito da generalização e especialização, a implementação de uma classe que herda, no caso, que vai ter o conceito de herança, é de que eu vou ter, então, o nome da classe, eu vou colocar a palavra class e, entre parênteses, a superclasse ou a classe pai, né? Automaticamente eu tenho que colocar no uses o nome da classe, a qual eu vou estar herdando, né? E isso faz com que todos os atributos que estão na classe pai, atributos e métodos que foram definidos na classe pai, automaticamente passam a valer na classe filho, certo? É lógico que tem essa regra básica, né? Que é o quê? Devem estar implementados
na diretiva protected ou na public, certo? Se eu tiver ela dentro da private, já testaram, fizeram o teste? Vocês acreditam? Acreditaram em mim, fielmente? Não foram lá fazer o teste? Coloca ele na cláusula private e vão verificar que ele não chega na classe filho, certo? Ele não tem condições de chegar na classe filho, né? Então, dentro da implementação, então o que acontece é que nós utilizamos esse recurso, primeiro aqui na classe para definir o que é a classe pai, né? E na classe filho, automaticamente, desde que esteja na diretiva protected ou na public, né, ele vai assumir que vai ser visível na classe filho. Tá? Pois não. Oi? Era para estar. Mas não importa, de qualquer forma, é só... Vocês estão assistindo a aula, não estão assistindo a aula? Isso que importa. Não é verdade? Deu um pouco mais de emoção. Hã? Deu um pouco mais de emoção. O som que estava vindo já foi embora. Já foi? Pois é, então, né? Nós vimos a questão de que todos o que eu tenho implementado na classe pai, tanto atributos e métodos, né, elas podem chegar até a classe filho. Isso a gente viu aqui na aplicação. A gente vê aqui no chefe, aqui, por exemplo, né? Se dentro de chefe eu pegar alguma coisa, self. Ó, eu tenho o get nome, né? Eu não estou usando, mas eu teria o get idade, né? Get sexo, que são os atributos que estão lá na classe pai, né? O que significa self mesmo? Tirar foto, né? Vamos fazer selfie. É isso? Self, dentro do conceito de orientação a objeto, ele leva em consideração que é o próprio objeto, certo? Como na classe, aqui em particular, eu posso ter instância diferente no mesmo objeto, né? Que é o caso que a gente fez aqui na aplicação. Na aplicação, eu tenho lá que um func, né, de um funcionário, ele pode ser da classe funcionário, ele pode ser da classe apoio, ou ele pode ser da classe chefe. Não é isso? Tem essas três possibilidades, né? O self, ele é para dizer que é da própria classe, daquele próprio objeto. Ou seja, o self, de um modo geral, ele leva em consideração em tempo de execução, assim como o inanted aqui, herdado. Não é isso? Estão lembrados desse código aqui? O que significa inanted? O salário bruto do chefe, no caso, do tipo chefe, eu teria que fazer o quê? Ó, ele pega aqui, ó, inanted, e aqui ele chama o próprio método. Isso é recursivo? Será que a gente está usando recursividade aqui? Não. Então, o que acontece é que quando eu estou utilizando o termo inanted aqui, significa herdado, certo? Herdado aqui, ele quer dizer que ele vai pegar esse código aqui, forneça salário bruto, quando eu tiver inanted e o nome do método aqui, ele está pegando da classe pai dela, né? Então, ele vai levar em consideração o forneça salário bruto, que é o que está na classe pai. Vai pegar o salário base mais gratificação, certo? E não o próprio, porque se fosse o próprio, ficaria um negócio que ele não teria como sair daqui, se fosse o recurso da recursividade que a gente já viu, certo? E aqui ele vai acrescentar o valor da gratificação de chefia. Então, neste caso em particular, ele está pegando o cálculo que seria, e mais uma vez, ele está fazendo de uma forma dinâmica,
Porque ele não vai pegar, na hora que está executando aqui, no tempo de compilação, ele não tem valores aqui para ser executado, certo? Porque o valor vai ser calculado quando for setado os valores na classe Py lá. Então, ele não tem como calcular isso daqui em tempo de compilação, né? Da mesma maneira que usar o termo self. Self, ele também vai pegar em tempo de execução. Então, o IANTED, ele vai pegar quando? Quando ele estiver executando, encontrei a palavra IANTED, o nome de um método que tem na classe Py, ele vai direcionar para o método que está na classe Py, e não pegar o próprio método, certo? Se eu colocasse o self no lugar desse IANTED, seria redundante, porque chamaria... Seria redundante. Então, tem lugares que eu posso utilizar o self, tem lugares que eu não posso utilizar o self, certo? Porque se eu colocasse self aqui, ele seria... Aí sim eu estaria utilizando a ideia de recursividade, certo? Que é um recurso que é permitido também, certo? Só que daí ele ficaria num laço que ele vai ficar chamando, como ele não tem uma situação, uma condição de saída, ele iria travar até chegar a um ponto que ele não conseguisse mais responder, certo? Ele ia ficar invocando ele mesmo, ia estar consumindo memória e nunca vai haver um fechamento, certo? Eu tenho que ter, no caso, quando eu for utilizar a recursividade, eu tenho que ter uma situação de que eu possa fechar aquele método, certo? E aqui eu não tenho forma de fechar ele, né? Então, tem momentos que eu posso utilizar o termo IANTED, tem momentos que eu posso utilizar o self, muito cuidado nessas situações, certo? Né? Que são a questão de que eu estou trabalhando com o próprio objeto. Nessa condição, não teria, em hipótese alguma, poderia colocar self aqui, porque fatalmente vai dar um bug ali no caso. Tá claro? Tanto o self quanto o IANTED, ele está usando em tempo de execução. Ele não está usando em tempo de compilação, né? Então, dessa forma, aqui ele mostra que vai pegar de funcionário, function, funcionário, ponto, forneça salário bruto. Está vendo aqui? Ele mostra em amarelo ali. Então, ele está, quando eu digo IANTED, que está aqui, ele está dizendo que ele vai pegar da classe Py e não da própria classe, certo? Então, esses são alguns detalhes que a gente tem que tomar cuidado quando vai estar utilizando a questão de orientação objeto, né? Bom, baseado nessa ideia de que eu tenho lá utilização de métodos que eu posso reaproveitar, seria óbvio que seria mais interessante tudo aquilo que eu for precisar em várias classes diferentes, na modelagem que eu for estar trabalhando, aquilo que eu for utilizar de mais vezes em objetos que possam ser objetos filho ou subclasses, no caso, que eu coloque na classe Py, certo? De acordo com, vamos dizer assim, então não é que eu vou colocar tudo na classe Py, certo? Mas é mais conveniente que eu passe a adotar os métodos e atributos de acordo com a modelagem, de forma que a classe Py seja o mais rico possível. Se não for necessariamente a Py, pode ser uma subclasse intermediária que vai receber os atributos e métodos, mas procurar ao máximo colocar atributos que possam ser utilizados em outras classes, certo? Isso vai fazer uma diferença muito grande na hora da implementação. Por quê? Porque se eu tiver que implementar um método para fazer... Bom, se ele tiver um cálculo diferente, eu posso sobrescrever, né? Que é a ideia, um dos recursos que a gente viu, que quando eu utilizo a palavra virtual, né? Ela está dizendo que o método na classe Py, ela pode ser sobrescrito, né? Ela pode ter uma outra implementação para aquele método, certo? Então, isso, se eu não coloco a palavra virtual, ele vai entender que o método é aquele da classe, que ele não vai para frente, certo? Quando eu venho aqui e coloco virtual, significa que eu vou ter em algum lugar, posso ter, no caso, né? Observe que na classe funcionário aqui eu tenho forneça salário bruto e forneça desconto. Mas na classe chefe, eu só sobrescrevi a classe forneça salário bruto, certo? Forneça desconto. E daí, como é que fica o forneça desconto? Ele vai utilizar o que está na classe Py, certo? Então, o fato de eu colocar na classe Py a palavra virtual não significa que eu sou obrigado a sobrescrever todas
em todos os filhos daquela classe, certo? Eu vou sobrescrever quando achar conveniente. Quando eu não sobrescrever, eu vou estar utilizando a da classe pai, certo? Assim como aqui na classe apoio. Na classe apoio, aqui eu sobrescrevo os dois casos, certo? Então, não necessariamente significa, poderia não sobrescrever o forneço salário bruto aqui, e só o forneço desconto, por exemplo, certo? No caso aqui é pertinente, mas eu poderia ter alguma situação dessa forma, onde o que vai acontecer, ele vai sobrescrever e vai reescrever o código, daí eu vou escrever do jeito que eu quero que aconteça nessa classe. Tá claro? Vejamos. Vimos isso, vimos alguns exercícios. O mecanismo da herança ali, tá tranquilo? Tá de boa? Quando eu for herdar. Pois não. Quando ele coloca o overload, ele... Calma. Ó, a gente não viu o overload ainda. Viu? Hã? Quando você coloca overload, você está dizendo que você pode mudar os parâmetros do... Não é que você pode mudar, né? A ideia do overload, vamos colocar aqui, ó. Vamos ver lá. Vamos dizer que é valores, é um class. Private, protected, public. E vamos dizer assim, eu tenho lá uma function que encontra menor. Vou passar A e B, que é do tipo integer. Ok? Então, o que ocorre? Eu preciso também encontrar o menor entre valores reais, certo? Então, eu vou colocar lá function menor e vou colocar A, B, do mesmo jeito, só que eu quero valores reais, né? Então, neste caso, o que ocorre? Eu vou colocar overload e vou colocar overload, certo? Mas eu quero, vou fazer uma function de novo, eu quero menor, só que eu quero menor entre A, B e C. Overload. Certo? Eu estou reescrevendo o mesmo método, só que eu estou usando nomes distintos. O mesmo nome vai fazer a mesma função, só que eu tenho assinatura diferente para o método. Assinatura diferente significa o quê? Eu tenho passagem de parâmetros diferentes. Certo? Essa é a ideia do overload. Então, vamos dizer assim, eu tenho situações em que eu preciso fazer o mesmo cálculo, só que eu vou ter, eu posso ter aqui, vamos dizer assim, a function menor novamente, e vou ter A e B, só que eles são do tipo string. Então, eu vou usar overload. Essa que é a ideia do overload, sobrecarga, certo? Então, ele vai considerar, como que ele vai considerar para encontrar os valores? Pela assinatura daqueles parâmetros que você está passando. Então, vamos dizer assim, opa, faltou type. Dois pontos. Também.
mudou o teclado. Faltou a palavra end. O que acontece? Vai ter todos os métodos aqui e eles vão... Ah, esqueci de colocar o retorno. Integer. Real. Integer. E string. Tá lá. Certo? Então, o overload, ele vai levar em consideração, eu quero encontrar o menor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, vamos dizer lá, result, recebe A. If A é B menor do que A, then result recebe B. Aí eu tenho o código em si, eu tenho que escrever ele em todos os códigos. Não quer dizer que ele vai assumir do outro, certo? Cada caso tem que implementar. Então, vou ter lá, result recebe A. Se B é menor do que A, G. Esse overload, ele leva em consideração apenas os parâmetros, não a implementação. Sim. Então, result vou colocar A e self.menor B, vírgula, C. Entenderam? Ele vai chamar duas vezes o método. Vai encontrar o menor primeiro entre B e C e vai comparar com o valor de A. E vai retornar o menor entre eles. Result recebe A. E B menor do que A. Result recebe B. Tranquilo? Entendido aqui? Como é que fica o overload? O overload também pode ser entre classes pai e filho, certo? Por exemplo, não é o caso aqui, né? Mas vamos dizer assim, vamos supor que eu tenho esse cara aqui na classe funcionário, esse método aqui. Quando é de classe pai para filho, eu necessariamente tenho que colocar o virtual também. Ele é virtual e overload, certo? Aí eu vou ter na classe, vamos dizer lá, chefe, eu vou pegar, vou pegar esse outro aqui, aí eu vou colocar ele na classe chefe. A hora que eu for colocar ele na classe chefe aqui, aí aqui se utiliza, em vez de overload, ele utiliza o termo reintroduz, certo? Ele vai dizer que ele está fazendo um overload que vem da classe pai, certo? Ele está sobrescrevendo um método que está na classe pai. Está tendo uma sobrecarga, perdão, não sobrescrevendo. Uma sobrecarga de um método que está na classe pai. Está claro? Quando é tudo virtual e overload, qual que é a diferença?
Virtual é quando eu quero dizer que o método está propenso a ser reescrito. Eu tenho a ideia de polimorfismo, né? O polimorfismo, ele leva em consideração que eu tenho sobrescrever métodos, certo? Ou sobrecarga de métodos. No caso aqui em particular, quando eu tenho overload, também é uma forma de polimorfismo de método, certo? Porque eu tenho o mesmo método, o método é o menor, só que eu tenho ele com várias assinaturas diferentes. Então, é parte da ideia de polimorfismo, né? Assim como quando eu tenho um método que na classe pai eu escrevo de uma forma, na classe filho eu escrevo ela de outra forma. Então, sobrescrever métodos é uma forma de polimorfismo. Sobrecarga de métodos é outra forma de polimorfismo. E eu posso ter a sobrecarga de métodos entre a classe pai, onde eu tenho aqui, estou colocando que ele é virtual e é overload, certo? Só que na classe filho, ao invés de eu colocar ele como sendo overload, eu vou colocar ele como reintroduce, certo? Tá claro? Tranquilo? Né? A sobrecarga de métodos, quando eu tenho, por exemplo, situações onde eu preciso calcular, vamos dizer lá, vamos supor aqui no caso da folha de pagamento, certo? No caso da folha de pagamento, eu vou ter o cálculo do imposto de renda. O cálculo do imposto de renda vai dependendo de faixa salarial, certo? De repente eu quero calcular algo diferente, não coloquei na classe pai, mas dependendo do tipo do funcionário, eu posso ter, realmente eu posso ter descontos ou eu posso ter bonificações que são específicos em função da categoria. Aí o que acontece? Vamos dizer assim, eu tenho a questão de adicional noturno. Ele é tipo de um funcionário que trabalha, ele tem adicional noturno e ele trabalha com insalubridade, por exemplo. É um cálculo diferente que eu faria de um funcionário que trabalha em horário normal e trabalha fora da área de risco. Então, tem situações diferentes. Então, eu poderia, porventura, utilizar o overload para dizer que eu estou fazendo um cálculo diferente para um tipo de funcionário, certo? Aí eu teria sobrecarga e eu iria utilizar o mesmo nome do método, certo? Porque daí ele teria outros atributos que seriam diferentes, então eu teria um cálculo diferente do que eu teria no outro. Aí se eu tenho a mesma assinatura, o mesmo nome do método, mas eu coloco mais parâmetros, ele vai fazer o cálculo de acordo com a quantidade de parâmetros que eu estou passando. Tá claro? Voltando ao que a gente viu. Bom, então parte do que a gente colocou, que eu coloquei aqui agora, leva em consideração que eu tenho então a ideia de utilizar sobrecarga de métodos, aonde eu tenho esse formato de assinaturas diferentes, certo? E aí, quando eu digo assinaturas diferentes, eu estou dizendo que eu tenho aqui, os parâmetros são diferentes. Isso permite que eu faça dessa forma, né? Agora, não permitiria eu fazer, por exemplo, repetir um método que já existe, certo? Ele dá um erro de procedure redefinida. Então, não quer dizer que eu possa utilizar o mesmo parâmetro, o mesmo formato, mesmo que seja, certo? Não posso utilizar o mesmo nome de método, repetir o nome de método, por exemplo, para ter implementações diferentes com a mesma assinatura, certo? Necessariamente eu tenho que estar trabalhando com assinaturas diferentes. Caso contrário, ele vai recusar a implementação que você está colocando, certo? Observaram que aqui ficou com M minúsculo, F maiúsculo, aqui não está exatamente igual, mas ele consegue identificar que é realmente o mesmo método que eu estou reescrevendo ele, certo? Tranquilo? Dúvidas? Muito tranquilo? Fizemos a implementação da folha.
vimos... Ah, tá. Aqui a gente viu a questão de que tem métodos, no caso do objeto aqui em particular, né? A gente tem a questão de que o método, o objeto funcionário aqui, ele foi declarado aqui como funcionário, aqui como apoio, aqui como chefe. No apoio e funcionário, eles têm os mesmos atributos e mesmos métodos, certo? Porém, tem cálculos diferentes por causa da questão dos dependentes. Agora, no caso do chefe, embora seja um funcionário, nós temos essa situação aqui, né? Onde eu estou utilizando um método que é exclusivo da classe chefe, certo? Então, aqui, o que é isso aqui mesmo? Oi? É um cast, certo? Onde eu venho aqui, eu vou ter os métodos que são próprios da classe. Observe que aqui a cor também está diferente, certo? Aqui ele é específico da classe chefe, certo? Que eu consigo resgatar isso porque eu coloquei o objeto, coloquei o nome da classe a qual ele pertence, certo? Dessa forma eu consigo resgatar esse objeto, tá ok? Esse método deste objeto, certo? Vejamos. Nós temos a situação de que todas as classes em Delphi, eles herdam de um objeto pai padrão, certo? Todos os objetos herdam em Delphi, ou em Lazarus, né, de um objeto chamado TObject, certo? Um detalhe que nós temos que tomar cuidado quando a gente utiliza herança e que tem, por exemplo, aqui nesse caso funcionário, eu não tenho objeto de objeto, certo? Ó, aqui na aplicação eu tenho outros objetos aqui, não tem? No caso do funcionário aqui, eu não tenho nenhum objeto aqui, certo? E na classe chefe também não tem nenhum objeto, e nem na classe apoio também não tem outro objeto sendo colocado, certo? Observaram que aqui o constructor que está sendo utilizado é o mesmo constructor da classe funcionário, independente de ele ser chefe ou ser apoio. Porque eu não tenho implementação de constructor aqui, ó. Correto? Está claro aqui, ó? Nem apoio nem chefe eu tenho constructor. Mas isso acontece porque os atributos que eu tenho na classe funcionário e na classe chefe, eles são atributos simples. Eu não tenho nenhum atributo que é... Como que é o recurso quando eu tenho objeto junto com objeto? Deixa eu escolher alguém para falar a respeito disso, né? 47, 4, 7, 11. Mateus. Qual que é o recurso da abstração que a gente tem quando tem objeto dentro de objeto? Agregação, decomposição, né? Então, se eu tivesse uma agregação em uma dessas classes aqui em particular, seja ela funcionário, chefe ou apoio, né? Se eu tivesse no chefe, por exemplo, um objeto agregado aqui de outro tipo, eu necessariamente tenho que ter um constructor aqui. Um constructor e um destructor, certo? Porque o fato de eu chamar o constructor da classe pai, na classe pai não tem esse objeto agregado, certo? Como ele não tem o objeto agregado na classe pai, na classe funcionário, que no caso em particular, se eu chegar aqui e tivesse aqui um objeto qualquer aqui colocado, que é de outro tipo de objeto, eu necessariamente tenho que ter constructor e destructor aqui. Está claro? Senão isso gera um transtorno, gera problema. Se mesmo tendo só atributos simples, eu quiser definir que inicie um desses atributos simples com um valor específico que não tem na classe pai, eu também precisaria fazer o constructor. Também, se eu quero que ele comece com valores diferentes daqueles que estão definidos na classe pai, eu também tenho que ter constructor. O constructor não preciso colocar o termo virtual override. Certo? Constructor é constructor, ele vai criar o objeto.
certo? Então, não há necessidade de ter neste caso, né? Mas a gente precisa ter entendimento de que o objeto precisa ter, quando eu tiver objeto agregado numa classe, mesmo que herdado, eu necessariamente preciso ter um constructor, porque senão ele não vai construir objeto, e quando ele não constrói objeto, aquele objeto vai ficar com que valor? New. Certo? Vai ficar com valor new. Muito bem. Tem mais uma coisa que eu tinha que falar. Então, nós temos TObject. Muito bem. Nós temos algumas situações em que eu posso não ter implementação de um método. Certo? Vamos dizer assim, mas se eu não vou ter implementação, para que eu vou ter a classe? Não é isso? Na verdade, não. A gente pode ter certas situações em que não é por ser diferente, mas vamos considerar assim, se eu criar essa classe, facilita o desenvolvimento do projeto como um todo. Certo? Vamos dizer assim, pessoa física e pessoa jurídica. Bom, em princípio eu posso herdar ele de pessoa, certo? Mas, de um modo geral, se levar em consideração, bom, pessoa física vai ter CPF e RG, pessoa jurídica vai ter CNPJ, inscrição estadual, certo? Em princípio, poderia usar a classe pessoa e beleza, certo? Mas quando que eu vou ter a instância de pessoa sem ser física ou jurídica? Há necessidade de ter uma instância, ter um objeto do tipo pessoa? Porque ele vai ter basicamente um nome, não vai, pode ter um endereço e tal, mas ele não vai ter CPF, não vai ter RG. Certo? Porque o RG eu coloco na classe pessoa física, RG e CPF. CNPJ e inscrição estadual eu coloco em pessoa jurídica, certo? E eu vou usar para que o cadastro de uma pessoa se eu não vou ter esses documentos? Será que faria sentido eu ter uma instância? Então, é interessante eu ter a classe pessoa para herdar dele o que vai ser pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui, por exemplo, eu poderia, de pessoa, em vez de herdar direto para funcionário, eu poderia herdar de pessoa para pessoa física. E de pessoa física eu herdo para funcionário. Concorda comigo? Vamos dizer assim, pessoa, posso colocar lá, eu tenho nome, idade, sexo. Em vez de idade, eu colocaria data de nascimento, certo? Eu teria o que mais? Teria data de nascimento, sexo, eu teria lá endereço, toda pessoa tem um endereço, certo? Endereço, bairro, CEP, os dados da pessoa, né? O que diferenciaria da pessoa para o funcionário? Pessoa física, perdão. Pessoa, eu posso colocar, ou pessoa física, eu vou colocar o CPF e o RG, certo? Porque pessoa física, supostamente, eu vou ter CPF e RG. É pessoa física, né? Pessoa, eu não preciso ter CPF e RG, preciso? Não preciso, certo? Agora, quando eu venho para funcionário, o que eu vou ter diferente? Funcionário. Funcionário vai ter CPF? Vai ter CPF, que é a pessoa física, certo? Seja ele chefe, apoio ou funcionário. Concorda? Então, vamos dizer assim, eu vou ter a ideia, pessoa física, eu posso ter instância, mas pessoa, em particular, não faz sentido ter instância da classe pessoa, certo? Quando eu não tenho instância e eu posso ter métodos que eu não vou ter implementação dela, eu posso ter um método e não criar a implementação dela, certo?
Quando eu tiver a situação de ter uma situação onde eu vou ter uma classe, onde eu tenha um método que eu não tenha implementação dela, a gente chama esse método de método abstrato. A gente coloca a palavra abstract nesse método. E uma classe que tenha um método abstrato é dita classe abstrata. Ok? O livro utiliza o exemplo de contribuinte. A Receita Federal tem pessoas físicas e pessoas jurídicas, certo? Vai ter cálculo, pessoa física faz um cálculo do imposto de renda de um jeito, pessoa jurídica faz de outro jeito, certo? Então, o cálculo do contribuinte, o contribuinte em si, para a Receita, nunca vai existir o contribuinte sozinho. Ou vai ser físico ou vai ser jurídico. Não tem uma opção de pegar os dados da pessoa contribuinte, certo? Então, ele vai ser físico ou vai ser jurídico. Então, a classe contribuinte é considerada abstrata, porque eu não vou ter implementação de um método, pelo menos eu não vou ter implementação. Aí eu digo que o método é abstrato e eu chamo a classe de classe abstrata. Tá claro? Vejamos. Polimorfismo, métodos virtuais a gente já viu, classe abstrata. Tá, bom, isso tudo só faz sentido quando a gente consegue fazer a modelagem. Como é que é mesmo aquela ferramenta que a gente viu lá no começo, das primeiras aulas lá? Hã? O que é que faz gerar o diagrama de classe? A abstração. Quando a gente exerce... Mais um pouco, Ana. Vai, volta mais. Quando a gente faz a operação da abstração, então, na operação da abstração, como é que era o processo da abstração lá? A gente tem um problema, baseado no problema, a gente pega o que é relevante, né? É um processo mental, onde a gente considera aquilo que é relevante para a resolução do nosso problema. Então, a gente gera a ideia de um diagrama, e esse diagrama, a gente dá o nome de diagrama de classe. Essa modelagem, para chegar até esse diagrama de classe, de dizer que esse atributo vai ser na classe pessoa, ou na classe pessoa física, ou na classe funcionário, esse papel de modelar esse diagrama de classe é o que vai fazer toda a diferença na hora da implementação, certo? Se esse método, se precisa ter essas operações, se eu vou ter que sobrescrever métodos, se eu não vou sobrescrever métodos, se eu vou utilizar sobrecarga ou não, isso tudo vai estar na ideia da modelagem do diagrama, certo? O resultado da nossa abstração. Essa é a parte mais importante que tem dentro desse processo da orientação a objeto. E esse conceito vocês vão trabalhar ali no 5º período, em análise de projetos e sistemas, com Debona. Com Debona. Por enquanto, abstraio. Tá certo? Eu estou vendo 2 questões teóricas, daquelas bem bacanas, assim, né? Aquelas que ninguém vai acertar. Aquelas bem caprichadas, assim, para todo mundo tirar 10. Oi? A maioria vai ser implementação. Com certeza vai ter implementação. Com toda certeza. 80% da prova é implementação. E como eu disse antes, e vou retificar novamente aqui, ratificar novamente, que pegue lápis e papel e vai acostumando a mão a escrever. Porque no dia ela vai ter que estar craque de escrever, ela tem que ir no automático. Você vai estar aqui até 1 da manhã também? A prova não vai até 1 da manhã. A prova da 1 da manhã já foi. Já foi, semestre passado. Na verdade, ela começou às 1h30 da tarde. Claro que não.
Estamos entendendo? Não tem muito jeito, né? Hã? Não tem muito jeito. Então, vejamos. Sobrecarga, a gente já viu. Subscrever, modelagem. Acho que é isso. Tudo bem? Dúvidas? Gabriel? Júlio? Vai lá, aproveita a oportunidade. Qual a diferença, no caso, eu acho que eu não entendi isso direito ainda. Qual a diferença do céu Do self para o unted. O self são quase que... Em unted significa o quê? Não. Qual o significado? Cadê a Amanda? Assessora técnica de assuntos. Por favor, Amanda. O que significa em unted? Oi? Herdado. Então, o termo herdado, ele leva em consideração o quê? Eu posso utilizar quando eu quiser utilizar um método da classe pai, certo? Como está aqui, ó. Forneça salário bruto, se eu vier aqui com o mouse aqui, ó, observe ali, ó, function, funcionário, mas eu estou na classe chefe. Na classe chefe, a hora que eu venho aqui, ó, coloco aqui, eu forneço salário bruto, ele diz que é da classe funcionário. Então, em unted, ele significa que ele está herdado da classe funcionário. Eu estou utilizando o método da classe funcionário. Certo? Então, esse trecho aqui, ele vai trazer para mim o que a classe pai, funcionário, fornece salário bruto, que é esse cara aqui, que está virtual, implementa aqui, ó, fornece salário bruto. Vai trazer este cálculo para o chefe. E ele vai somar mais esse valor. Tranquilo? Até aqui, beleza. Quando eu trabalho com o self, eu quero dizer o próprio objeto. Aqui no caso, eu tenho a gratificação, tá? Ó. O objeto que está instanciado, o próprio, ele mesmo. Então, a gente utiliza o self quando eu quero... Eu não sei se o objeto, neste caso em particular aqui, ó, a hora que eu chego aqui embaixo, no final aqui, para mostrar, é de qual classe? É do chefe, apoio ou funcionário, quando eu chego aqui embaixo? Eu tenho um func. Esse um func, aqui não tem nenhum cálculo que vai estar fazendo, que eu possa utilizar o self aqui. Deixa eu ver se aqui no apoio eu tenho alguma coisa que eu possa utilizar self. Aqui, por exemplo, eu não poderia usar self aqui, certo? Se eu estivesse usando self aqui, vamos só para entender aqui. Eu tenho esse fornece salário bruto, certo? Só que se eu colocar self fornece salário bruto aqui, ele vai fazer a ideia de recursividade. E a recursividade aqui, ele não tem como sair.
Vai ficar chamando ele mesmo, e vai gerar um problema. Então, na hora de criar um self, você tem que criar também alguma coisa que para o self, no caso. Não, eu tenho que tomar cuidado de não chamar métodos, vamos dizer assim, como está aqui, de uma forma recursiva, né? Porque o comportamento que vai acontecer no programa, ele vai dar erro. Ele não vai dar erro de compilação. A gente pode chamar o método recursivo, certo? Só que ele vai dar um erro de execução. Que daí o programa vai travar ali e você sabe. Mas, pô, mas o programa trava. É. Então, ele para e trava lá. É, exato. Então, a gente tem que tomar cuidado em questão de lógica, né? De não executar algo assim. Mas o self quer dizer o próprio objeto. Então, quando eu tiver situações onde eu não sei se ele é um ou outro, então eu posso utilizar o termo self, porque daí eu vou estar usando o próprio objeto. Mas o self a gente usa para fazer métodos, no caso, certo? Então, vamos dizer aqui, ó, cadê? Funcionário. Ó, eu tenho forneço salário líquido aqui. Aqui eu posso usar aqui, ó, self.forneço salário bruto. Aqui neste caso, salário líquido, eu posso utilizar forneça desconto. Ó, self.forneça desconto, certo? Aqui eu posso utilizar. Mas, no caso, qual vai ser a diferença de colocar forneça salário bruto e colocar self forneça salário bruto? Ele quer dizer que é do próprio objeto, certo? Então, vamos dizer assim, ó, eu vou colocar aqui como um breakpoint, deixa eu ver se está rodando aqui, que acho que tinha, eu coloquei algumas coisas a mais.
Ó, aqui, vamos. Oi? Ah, tá. Ó, nome. Matrícula 1500, 123. Tipo de funcionário. Apoio. Ó, ele veio para cá, certo? O que ele tem aqui? Vai pegar selfie do próprio objeto, certo? Ó, vou dar F7 aqui, ele calculou. Ó, ele volta aqui ele pegou como apoio, mas ele fez o cálculo lá do salário bruto, que é essa primeira parte. Ele vai somar mais o auxílio educação. Ó, ele vem lá, calculou. Vem, número de dependentes, retorna. Retorna de quem? De apoio. Então, ele fez o cálculo lá, né? Aí ele vem calcular o desconto. Ó. Qual faixa que ele encontrou. Neste caso aqui, ó, embora o objeto foi declarado como apoio, ele pegou o próprio método, certo? Aqui em particular, o que acontece? Forneça desconto dele, observe que ele foi lá no cálculo dos dependentes lá, certo? Ó o cálculo do apoio aqui, ó. Ah, ele não entrou aqui ainda? Vamos ver. Deixa eu voltar aqui onde estava. Funcionário. Acho que ele já mostrou o resultado. Aqui é porque ele pegou, eu dei enter e não sabia que tinha, então ficou com lixo, certo? Então, o que ocorre aqui com relação a isso? O cálculo do self, aqui no caso, que ele pegou aqui no funcionário, ele fez o cálculo da própria classe,
do próprio objeto, perdão, não da classe. Ele fez o cálculo de acordo com o próprio objeto que foi instanciado, não o padrão, certo? Se eu colocar assim unted, ele vai pegar herdado, aí ele sempre vai pegar da classe pai. E unted, herdado, ele pega sempre da classe pai. Quando eu uso self, é do próprio objeto. Essa é a ideia. Entendido? Tranquilos aí para fazer? Ah, mas acho que não vai ser essa questão que vai cair na prova. Vai ser a do ponto, né? Ah, do ponto, né? Do ponto é interessante. Mas eu acho que não vai nem cair a questão que vocês fizeram. Vai cair outro tipo de questão. Igual vai ter que implementar. Ok? É melhor ser avisado que chegar na hora e não saber, né? Ah, mas eu não lembro de ter visto essa questão. Realmente. Hã? Já perde antes, né? Já vai desanimado antes da prova. Ah, tá. Mais alguma dúvida? Wesley? Amanda? Ana? Bruno? Márcio? Matheus? Gabriel? Arthur? Sim. Sempre quando eu for fazer um método e deixar ele abstrato, sem implementação, eu tenho que colocar abstract? Ou Geralmente coloca abstract. Para dizer que o método é abstrato, que não vai ter implementação. Ele não vai gerar a parte do implementation dele. E você vai escrever o método na classe. Ok? Quando você coloca abstract, então você não precisa nem declarar na implementação. Não, você diz o nome do método na classe. Você coloca o nome dele. Mas você só coloca na interface. Na implementação você não precisa colocar, bloco vazio. Porque ele não vai gerar código para ele, né? Certo? Dúvidas? Você cria no header, você cria abstract e coloca ele também como virtual. Porque daí você vai, de qualquer forma, vai sobrescrever ele, certo? Quando é abstrato. Tá ok? Bacana? Então tá. Que horas são agora?